Igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palmas bem alegre para Jesus? Que bênção! Graças a Deus. Meus irmãos, agradeço aos céus, ao Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na casa de Deus, por estarmos aqui juntos para prestar ao nosso Deus um culto racional. Agradeço, Senhor, pela tua vida. Tenho a certeza que o Senhor Deus tem uma palavra para o teu coração e Deus há de visitar você, a tua casa, a tua família nessa noite, amém? Vamos ler a palavra de Deus em nome de Jesus no livro do Trono, ou melhor, livro do Apocalipse, no capítulo de número 4. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Veja se alguém ao seu lado sem a Bíblia, aproxime-se para que possamos ler a palavra de Deus juntos. Grande é Deus. Livro do Apocalipse, capítulos de número 4, a partir do verso de número 1, está escrito assim: Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E no trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Meus irmãos, apresente ao céu a palavra, feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, nosso Pai. Senhor, Criador dos céus, Criador da terra e de tudo que neles há, ó grande santo
tua presença santa, a tua presença bendita. Neste momento, ouve, ó Pai, a oração, lamaçômia, calamacheia, suriminência nos mantos, na terra, no fogo, da tua santa igreja, ó Pai, do teu povo, Senhor, que agora clama pelo nome do Senhor, ó Santo Dominador. Tu conheces a necessidade, as limitações, o que cada um passou nesse dia, oh meu Deus do céu, o que cada um ouviu, meu Pai. O Senhor vê, o Senhor sonda o pensamento, a intenção do coração está diante de ti, oh meu Deus do céu. Oh Maranata, Surimicanta, Lavacheia, fala, Senhor, fala com a tua igreja, pois nós falamos, ó Pai, como teu servo Samuel, ele disse uma vez: fala, Senhor, fala que o teu servo ouve, fala conosco, meu Pai, pois tu sabes o que nós necessitamos e precisamos ouvir de ti. Tira toda a barreira, abra a porta da palavra e permita que a mesma ela entre em nosso coração pelo teu Espírito Santo nessa noite. Fala conosco de uma forma gloriosa, de uma forma concisa, de uma forma abençoada. É o que nós te pedimos para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, podeis assentar, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Graças a Deus. Igreja, peço por favor toda a tua atenção e toda a reverência à palavra de Deus. Tenho certeza que o nosso Deus, ele tem uma palavra para nós nessa noite. Meus irmãos, dizia no início, que para nós abrirmos a nossa Bíblia no livro do trono. E por que nós falamos livro do trono? Porque existe cerca de 60 citações na Bíblia, aproximadamente, que fala sobre trono. E 40, presta bem atenção, 47 vezes está somente no livro do Apocalipse, a palavra trono. E nesse capítulo que nós lemos, não sei se os irmãos perceberam, mas só nesse capítulo 4 fala 12 vezes o nome trono, ou tronos, no plural. E por isso que eu disse livro dos tronos, porque a maioria está aqui no Apocalipse, a palavra trono. Desde o princípio até o fim do Apocalipse, nós vamos observar essa palavra. Mas aqui, como nós lemos no início do capítulo de número 4, a palavra do Senhor vai mostrar para nós que João, que aqui começa uma das passagens mais lindas da Bíblia, de João. Ele é transportado, quem observou, prestou atenção na leitura, vai observar que João ele vai ser tirado, tirado à força da terra e levado ao céu, ou seja, tirado à força, por quê? Porque ele é arrebatado, ele é tirado, arrebatamento, a palavra arrebatamento significa ser tomado, tirado à força, tirado, puxado à força e ser transportado ao céu. E do capítulo de número 4, quem já teve interesse, já leu sobre isso, do capítulo 4 até o capítulo 9 do livro do Apocalipse, João ele não está na terra, João ele está no céu. E a partir do capítulo 10, João ele volta de novo para a terra. E veja que vai ser alto e baixo o livro do Apocalipse, João, ora ele está no céu, ora ele vai estar na terra, ora ele está no céu, ora ele vai estar na terra. E o livro do Apocalipse foi escrito dessa forma, porque quando ele estava no céu, ele relatava as coisas que ele via. Quando ele estava na terra, ele relatava que ele viu o anjo descer do céu. Então ele vai assim escrever aquilo que ele via, porque era ordenado ele escrever. E veja que esse João,
quando nós falamos o nome, existe, na verdade, na Bíblia, não só na Bíblia, mas em toda parte da terra, né, em cada, o nome João, né, em cada idioma ele é pronunciado de uma forma, mas no passado, aqui no caso na época da Bíblia, né, no início do século, a Bíblia do primeiro século, a Bíblia vai mostrar para nós que existiu vários homens com o nome de João. Inclusive, muitas pessoas quando lê a Bíblia acham que esse João do Apocalipse foi João que morreu, né, o João Batista, né, que foi ali tirado a sua cabeça do corpo, né, na ocasião da festa ali do dia natalino de Herodes, né, quando ele estava embriagado, e ali a sua sobrinha dançava diante dele, e ele ficou apaixonado, né, ali com alto teor alcoólico, que ele já estava bebendo há muito tempo. Então ele olhou para ela e, enfim, para fazer média para todos os maiorais que estavam junto com ele ao redor da mesa, ele disse: olha, pede o que tu queres, o que tu quiser pode pedir, que até metade do trono eu te dou, né? Metade do meu reino, na verdade. Então a sua sobrinha, moça, vou pedir o quê, né? Era filha de rei também, né? Tinha muita coisa, o que eu vou pedir? Então ela vai, olha para a mãe dela e diz: mãe, o que eu peço? Então ela vai dizer: eu quero a cabeça de João Batista. Pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Mas pastor, pedir a cabeça de um homem? Qual que era a finalidade de pedir a cabeça de um homem? Porque veja, né, que a mãe dela, né, estava em adultério com Herodes, e João o Batista sempre exortava Herodes que aquilo que ele estava fazendo era errado diante de Deus, né, viver uma vida de adultério com a mulher do seu irmão. Então ela tinha ódio de João, ela queria matar João de toda forma e não tinha como, porque João era tido como um grande homem de Deus, respeitado até mesmo por Herodes. Então aquele foi o momento propício, né, para que a filha pergunte, né, o que eu peço. Ela diz: pede a cabeça de João Batista na bandeja. Então veja que o rei, ele deu a palavra não podia voltar atrás. Então, por mais que ele tinha ali um respeito, por mais que ele acreditava que João era homem de Deus, ele não podia voltar com a palavra atrás diante do povo, diante dos poderosos que ali estavam. Então João, né, ali foi morto, né, e a cabeça dele foi colocada numa bandeja e entregue então diante de todos ali. João Batista é esse, né, foi o parente de Jesus ali, praticamente o primo de Jesus, que cresceu a mesma idade praticamente de Jesus, poucos meses de diferença, e que batizou, né, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aquele que diz Isaías que foi o precursor, né, que anunciou, né, que preparou o caminho para Jesus, o nosso Salvador, vir a esse mundo, né, que anunciou que ele viria ali para salvar a humanidade. Então esse foi João, o que batizava. Agora esse João aqui do Apocalipse, que nós sempre ouvimos falar do autor do Apocalipse, João, né, foi o João, o discípulo a qual Jesus amava. Foi aquele discípulo que, quando Jesus estava ali no dia da Páscoa, no dia da ceia, ali assentado ao redor da mesa com os 12, então esse discípulo, ele estava sentado ao lado de Jesus, ali certamente à esquerda de Jesus, e a Bíblia mostra para nós que esse João, ele reclinava a sua cabeça ali no seio de Jesus. Era um momento de comunhão, né? Um momento de paz, um momento de alegria, um momento como não havia tido ainda antes. E então ele reclinava a sua cabeça ali sobre o seio de Jesus. Ali certamente Jesus ali o abraçava, colocava a mão, né, ali ao seu lado, e então certamente ele ouvia ali, né, a pulsação do coração de Cristo. Ele sentia ali o calor do corpo de Jesus naquela noite, né, fria. E então esse João, o autor do livro do Apocalipse, é conhecido como o discípulo que Jesus amava, e também foi o autor do quarto evangelho da Bíblia, né, conhecido, que leva o seu nome, o Evangelho de João. E também foi o autor da primeira, segunda, terceira missiva, ou terceira carta de João, né, que está aqui antes do Apocalipse. Nós vamos ver Judas, depois então o terceiro, segundo e primeiro João, que foi o autor, né, das cartas e também deste livro. E veja que este João, do capítulo 1 ao capítulo 2, ali, capítulo 1, 2, 3, ele está na terra. No capítulo 1, ele vai receber
ali a presença, né, do Senhor. Jesus vai se manifestar ali para ele, né, na ilha de Pátimos, onde ele está num processo muito terrível, um processo dolorido de sofrimento, né, onde diz as escrituras, onde diz a história bíblica, que ele foi lançado ali num tacho de azeite quente, né, azeite fervendo, para ser destruído, para ser morto. E ele não foi morto, o Senhor preservou ele com vida. Ele estava ali na ilha de Pátimos, ilha de serpentes, né, terríveis, venenosas, e o Senhor preservou João com vida em meio a todo o sofrimento, porque o Senhor tinha algo para realizar na vida de João. E deixa eu dizer uma coisa para a igreja já de antemão, aqui com base nessa introdução, que servir a Deus, meus irmãos, não é viver nas nuvens, não é viver um mar de rosa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, nós vamos ver que todos aqueles que serviam o Senhor, né, padeciam, né, grandes aflições, padeciam grande mal, padeciam ali sofrimentos, perseguições terríveis. De certa forma que quando nós lemos, esses dias nós até falamos da questão do apóstolo São Paulo, né, que quando ele foi chamado ali no capítulo de número 9, quando ele estava indo, né, capítulo 8, 9, ele que fala acerca da situação em Atos dos Apóstolos, quando ele estava indo para Damasco, a Bíblia vai mostrar para nós que o Senhor aparece para ele num clarão, numa luz muito forte, e o Senhor vai dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro para ti é recalcitrar contra os agrilhão. E veja que ele vai dizer: Senhor, quem és, Senhor? Naquele momento ele vai conhecer que é o Senhor, ele vai se entregar ali, ele vai rasgar o seu coração diante do Senhor. Veja que a Bíblia vai dizer que ele ficou cego, ele vai ficar cego por 3 dias, ele ficou cego por causa daquela glória muito grande do Senhor. E então ele é ordenado a ir a Damasco, ali à rua direita, a casa de um determinado homem, de um determinado servo do Senhor, que ele iria orar para Saulo, e Saulo então iria enxergar. E o que acontece naquele exato momento que Saulo chega à casa daquele homem? Aquele homem está orando e o Senhor está dizendo com ele: olha, vai vir um certo Saulo aí, um Saulo de Tarso, e aquele discípulo vai olhar para o Senhor e vai dizer: Senhor, eu conheço, eu já ouvi falar na verdade acerca desse homem, o quanto ele persegue a igreja, como ele é um homem mau, ele prende, ele bate, e se possível ele mata. E o Senhor falou: não, fica tranquilo, esse é um vaso escolhido, esse é um vaso escolhido, e ele saberá o quanto ele terá que padecer pelo amor do meu nome. Ele levará o meu nome aos gentios, aos judeus, aos reis, enfim. Eu tenho uma obra muito grande na vida desse homem. Então, quando nós olhamos para o capítulo 16 e o verso 33 do Evangelho de São João, do autor do Apocalipse, o Senhor Jesus fala e João escreve dizendo: eu digo isso para que em mim vós tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora nós vamos ver Paulo recebendo o chamado que ele iria andar em brasas vivas. A vida de Paulo não seria fácil. Nós vemos Jesus falando que nós vamos ter aflição. Nós vemos agora o apóstolo João, o último de todos os apóstolos que morreram, ou os discípulos que morreram. João foi o último, já estava cerca de quase 100 anos numa ilha de serpentes venenosas, sendo torturado com todo tipo de tortura da época. E João, ele continuava firme, João continuava intacto, João continuava inabalável. Eu pergunto para a igreja de Deus hoje: igreja, como você está? Como está a tua fé hoje? Qual é a tua expectativa? Qual é a tua esperança? Qual é o teu plano? Qual é o teu projeto? Para hoje, para amanhã ou depois? Ou quiçá para o ano que vem? Certamente muitos, sem mentir, vai dizer: pastor, não está fácil.
Mas quem disse que está fácil? Acabei de dizer aqui que a Bíblia mostra que não seria fácil. Mas eu pergunto, qual é a luta? Qual é a serpente venenosa que está pendurada no teu braço, no teu pescoço, no teu corpo, lançando veneno, inoculando veneno? Quais são os tachos de azeite quente que você está dentro, está praticamente sendo deformado e que você não está suportando mais? Será que alguém está passando por isso hoje? Jamais passamos e jamais passaremos. Por mais que seja difícil a nossa luta, a nossa prova, se nós olharmos para a Bíblia, sabe por que nós murmuramos? Perdão, sabe por que nós murmuramos? Porque nós não olhamos para a Bíblia, porque nós não lemos a palavra. Porque se nós lermos a Bíblia, atentarmos para a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos esquecer. Sei lá o que eu posso dizer que é problema, o que é dor, o que é sofrimento que a gente sofre aqui, olhando para a Bíblia. Nós estamos na bênção. Por mais difícil que esteja a luta, nós estamos na bênção. Nós estamos por cima da nuvem. Nós estamos na glória. Por mais difícil que seja a nossa luta, comparando com o que nós vamos observar da palavra de Deus. Tem gente que não dá glória a Deus, tem gente que não dá aleluia, não sabe glorificar a Deus. Abre a boca só para dizer problema, luta, dificuldade, prova, dor, doença, enfermidade, vale, deserto, não sabe falar nada. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, é difícil ouvir isso, eu não gosto de ouvir isso, suponho que ninguém gosta de ouvir. Se alguém algum dia chegar, querer alugar o teu ouvido para falar determinadas coisas que não traz edificação, pergunta: minha irmã, meu irmão, você está lendo a Bíblia? Então lê a Bíblia, você vai aprender, você vai adquirir força, você vai adquirir graça, porque não existe crente melhor do que o outro, não existe super crente. Mas como que nós nos tornamos firmes? Primeiro, a nossa casa, ela precisa ser edificada sobre a rocha aqui, ó, granito. A nossa casa precisa ser edificada sobre a rocha. E quem é a rocha? Cristo. Não está lá no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus? Fala sobre os dois alicerces, os dois fundamentos. O primeiro edifica a casa na rocha, que é tido como um homem sábio, o homem sensato. Ele edifica a casa na rocha, que é Cristo. O que é edificar a casa na rocha? É aquele que ouve a palavra de Deus e coloca a palavra de Deus em prática. Aí a Bíblia diz que vem o vento, vem a tempestade, corre rios, assopra vento, bate com ímpeto contra aquela casa, que é a pessoa, está dizendo casa somos nós, bate, que são as provas do dia a dia, vem contra a nossa vida, bate, tenta, mas nós continuamos de pé, tranquilo, dando glória a Deus. Por quê? Porque nós estamos alicerçados na rocha que é Cristo. Nós estamos alicerçados na pedra fundamental. Nós estamos alicerçados em Cristo. Então nada vai nos abalar, porque nós estamos estruturados. A nossa casa está fundada nele. O nosso alicerce está em Cristo. Mas depois tem o segundo alicerce. Aquele que edificou a sua casa na areia, aquele que edificou a casa na terra. A Bíblia diz que esses são os tolos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e ignora, ouve a palavra de Deus e não pratica, ouve a palavra de Deus e diz: não, isso não tem nada a ver, isso é coisa do pastor, isso é coisa do ministério. Peraí, meu Deus do céu, pelo amor de Cristo, abra os teus olhos, abra o teu ouvido. Como é coisa de pastor, como é coisa de ministério, se está escrito na palavra de Deus. Você está lendo aí, está na tua Bíblia, você está lendo o capítulo, versículo, a linha, a palavra, e você diz que isso é coisa de pastor, isso é coisa de ministério. Pelo amor de Cristo, abra o teu olho.
Não, mas é que isso não dá. Ah, tudo bem, então não dá para você, mas não é que é coisa de homem. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Nós vamos ser julgados por essa palavra. Então você pode me ignorar, você pode ignorar as pessoas, mas não ignore a Bíblia, não ignore a palavra do Senhor, meus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa aqui, segundo João mesmo, ele falou para nós, o servo de Cristo, o autor aqui do Apocalipse, ele diz aqui para nós, no capítulo de número 12, do seu evangelho. Eu quero mostrar para os meus irmãos que nós não podemos ser tolo. Quando nós ignoramos a palavra de Deus, nós somos tolo. E por isso que vem as lutas, por isso que vem as provas, e nós não damos glória a Deus, nós só murmuramos, pensando no passado, pensando lá atrás, aonde nós não raciocinávamos, aonde nós não víamos, onde nós estávamos servindo unicamente o inimigo. E hoje Jesus abriu nossos olhos, hoje nós estamos na bênção. Por mais difícil que esteja, a presença de Deus está conosco. Não despreze a palavra de Cristo. Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 47, diz assim: olha, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Verso 48: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então veja, a nossa vida é feita de escolhas, meus irmãos. Nós temos o famoso, entre aspas, livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio, entre aspas. Só que tudo que nós escolhemos, há uma consequência. Há uma consequência. O caminho que a gente escolhe tem surpresa. Eu digo isso com base em Provérbios, quando Salomão ele escreveu dizendo que há caminhos que para o homem parece bom, mas o fim dele é caminho de morte. Isso traz à nossa mente o raciocínio. Será que o caminho que eu estou seguindo é um caminho de vida? Será que o caminho que eu estou seguindo é um caminho bom? Será que o caminho que eu estou seguindo é um caminho que me leva para o céu? Não, pastor, eu não tenho mal com ninguém, eu não desejo mal para ninguém, eu estou na bênção, eu estou em paz. Isso é o que importa? Não, não é isso que importa não. Você quer caminhar, você está caminhando com ele? Não, mas eu sou gente boa. Não, meu coração é bom, eu gosto de ajudar, de fazer caridade. Isso é importante? Isso é essencial? É isso que a Bíblia está dizendo? Olha o 48, o que diz? Quem me rejeitar a mim. Então é uma escolha. Ele está dizendo, quem rejeitar ele. Todo culto a gente pergunta, alguém quer aceitar Jesus? O que a gente ouve? Não, hoje não, deixa para amanhã. Então agora você está sendo pego, você foi fisgado agora. Jesus atingiu o teu coração, agora você não tem desculpa. Olha o que ele está dizendo: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, ignorar a palavra de Deus, desprezar o pregador que está pregando a mensagem, desprezar a pregadora, o mensageiro, ignorar, achar que sabe demais. Quem não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Opa, então vai haver um juízo. Se eu rejeitar Jesus, se eu rejeitar a palavra dele, vai chegar um dia que vai haver um juízo. Vai chegar um dia que nós vamos estar diante de um trono. Vai chegar um dia que vai haver um juiz diante desse trono. E nós vamos ter que dar satisfação. Pastor, mas nós não temos livre-arbítrio? Então, é o que eu falei, livre-arbítrio.
Entre aspas. Tem muita coisa para falar acerca disso, mas deixa isso para outro dia. Então nós vamos ter que apresentar diante do juiz, e nós vamos ter que dar conta. Nós aceitamos ele? Não. Nós demos crédito à sua palavra? Não. Então, qual é o resultado disso? A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então, essa palavra aqui, que a gente diz que é a palavra de homem, essa palavra aqui que a gente diz que é a palavra de ministério, essa palavra vai nos julgar no último dia. Você acha que foi fácil para mim estar aqui? Você acha que foi fácil para minha esposa estar aqui? Quando se falava vaidade, olhava para ela. Vaidade era o sobrenome da minha esposa. Aceitou Jesus dentro de um salão de cabeleireiro, lá na capital de São Paulo, no shopping Tatuapé, lá na capital de São Paulo, trabalhando dentro de um salão de cabeleireiro, no shopping center de luxo, e aceitou Jesus trabalhando lá dentro. Um dia ela estava como qualquer pessoa que não conhece o evangelho, qualquer pessoa do mundo, e no outro dia ela já vai trabalhar como ela está aqui vestida desse jeito, sem pintura, sem maquiagem, sem brinco, sem pulseira. As pessoas olhou para ela e começou a achar estranho. Daqui a pouco as amigas: Márcia, você tem que passar uma coisa no rosto, tem que mudar esse olho, tem que fazer não sei o que, você está parecendo que está uma morta viva, e que não sei o que tem lá. E Jesus converteu ela dentro do salão, e lá dentro ela começou a pregar. Pessoas chegaram a Jesus, e foi grande o trabalho de Deus. Então o evangelho, ele muda as pessoas independente de onde quer que nós estejamos. Ser crente é ser diferente, não é ser igual ao mundo. Agora eu vou dizer que eu sou crente, está ali uma rodinha de samba, ali uma feijoada, né? Isso tem muito em São Paulo agora, como está bastante frio lá. Rodinha de samba, uma feijoada, cervejinha. Eu sou crente, chego ali, sento lá, pego o pandeirinho, começo a cantar um sambinha, tomando a cervejinha. Ué, mas não é pastor? Não, eu sou pastor da igreja aqui, é meus amigos. Aonde, pelo amor de Deus, tem fundamento uma coisa dessa? Ser crente é ser crente. Pastor, mas ser crente é difícil, é o preço que nós vamos pagar para ir para o céu. Ou Jesus levou a cruz, Jesus foi açoitado, os pedaços de carne, pedaços de osso saíam para fora com os açoites. A cruz foi cravada na sua cabeça, aliás, a coroa de espinho foi cravada na sua cabeça, o sangue descia sobre o seu rosto, sobre o seu corpo. Ele foi cravado, pregado numa cruz, foi pendurado no madeiro, para a gente ir para o céu, só porque a gente é bonito, só porque a gente é, entre aspas, somos bons, e não vamos pagar nada. Jesus fez tudo por nós. Aonde, pelo amor de Deus? A Bíblia diz: sede meus imitadores. Passa ano, entra ano, e a pergunta é: eu estou imitando Cristo no quê? No que eu estou imitando Cristo? Quero brigar, quero xingar, quero bater, desconto pago com a mesma moeda, vou vingar, vou processar. No que nós estamos imitando Cristo? Já refletiu isso? Não é só estar sentado aqui, não é só entrar e sair com a Bíblia na mão, não é só andar por aí dizendo eu sou crente. A Bíblia fala para nós que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Você acha que você está sozinho? Tem gente lá do lado da tua casa que está ouvindo, sabe que você é crente. Tem gente de frente, do lado, atrás. Dentro da tua casa tem gente ouvindo. Ah, hoje é domingo, eu vou para a igreja. Mas o que você fez ontem? O que você falou hoje de tarde? O que você fez no final de semana? E agora hoje eu vou para a igreja. A pessoa olha para você e fala: peraí, você está querendo enganar quem? Então, meus irmãos, nós precisamos começar a ser crente primeiro dentro de casa. Exemplo para a nossa família, exemplo para os vizinhos, lá no nosso trabalho, ser crente aqui dentro, onde está todo mundo aqui na mesma fé, entre aspas.
no mesmo caminho, é fácil. Mas e lá fora? Quando nenhum outro crente está te vendo, quando você está num lugar diferente, que todo mundo é desigual, e você vai continuar sendo o mesmo crente, ou você vai querer ser igual ao povo? Deus está te vendo, eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Mas, olhando aqui para a situação, presta atenção, falando de ser cristão ou não, de passar pelos processos da prova como João passou, que não foi fácil a vida de João, não foi, a dele não foi fácil. Não estou dizendo que a nossa está sendo fácil, mas a vida de João não foi fácil. O verso 1 do capítulo 4, a Bíblia vai mostrar para nós que depois dessas coisas, depois que o Senhor manifesta para ele, se apresenta a ele cai sem força no capítulo 1, o Senhor vai dar a ele uma responsabilidade, vai dar a ele uma comissão, vai dizer para João que ele precisa levar uma mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor. Então ele vai levar a mensagem a cada igreja, começando em Éfeso, que é a primeira igreja, e depois vai até em cima e desce e acaba em Laodiceia. Então quando ele conclui essa mensagem, a mensagem às 7 igrejas, que foi muito profunda, o Senhor vai dizer que, a Bíblia vai dizer que depois dessas coisas, João ele vai olhar. E o que vai acontecer? Quando ele olha, eis que estava uma porta aberta no céu. Quando ele acaba a missão dele, ele olha para o céu e ele vê uma porta aberta. Meus irmãos, alguém já tentou para isso? A Bíblia vai mostrar aqui para nós que essa é a terceira porta que João vê. A terceira. Ué, pastor, mas está dizendo só uma. A primeira porta está aqui no capítulo de número 3, no verso de número 8, a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela recebe a porta da oportunidade. A porta da oportunidade é aberta para a igreja de Laodiceia. Verso 8: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então o Senhor conhece a igreja de Filadélfia, e o Senhor vai fazer o que? Então vai dar a porta da oportunidade para que o evangelho continue sendo pregado, porque a igreja de Filadélfia é conhecida como a igreja do amor perfeito, é conhecida como a igreja perfeita. E então o Senhor dá a eles a oportunidade da porta aberta. Isso é tremendo, né? Uma porta aberta no Senhor. A Bíblia mostra para nós que o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, quando ele se reúne juntamente com todo o povo de Deus, ele vai se alegrar acerca das suas missões, e ele se reúne com a igreja, e ele vai ali se confraternizar, ele vai compartilhar, comungar com a igreja, acerca da porta da fé que Deus abriu. Ou seja, a graça que Deus deu para ele pregar, e como o povo alcançou a pregação por intermédio da fé do evangelho de Jesus Cristo. Então ele vai falar com o povo acerca da porta da fé que for aberta no Senhor. No capítulo 16 da sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar, vai escrever para a igreja de Corinto, comunicando com eles acerca, dizendo: olha, meus irmãos de Corinto, uma porta grande e eficaz me foi aberta no Senhor, porém muitos são os meus adversários. Então ele fala que uma porta grande e eficaz foi aberta. Qual que é essa porta? A porta de Éfeso, que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, quando ele vai fazer na sua terceira viagem missionária, quando ele chega em Éfeso, e ali uma grande obra acontece, coisas extraordinárias Deus, o Senhor, faz por intermédio das mãos de Paulo. Então ele vai falar acerca da porta da fé e a porta
do evangelho que foi aberta. E depois ele vai mais à frente, vai falar para os irmãos em Gálatas, para os irmãos orar a ele, para que o Senhor abra a porta da graça. Depois ele vai orar e vai pedir para os irmãos que os irmãos orem para Deus continuar abençoando ele e abrir a porta da oração. Ou seja, várias portas o apóstolo Paulo ele fala. Mas aqui João, a primeira oportunidade, a primeira porta é a porta da oportunidade, a igreja de Laodiceia. A segunda porta que abre aqui em Apocalipse é para a igreja de Laodiceia, que está no capítulo 3, verso 20, que é conhecido como a porta do coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A igreja de Laodiceia havia fechado a porta do coração para Cristo. O Senhor batia na porta da igreja de Laodiceia, só que a igreja de Laodiceia não ouvia, estava surda. A igreja de Laodiceia queria a bênção do Senhor, mas não queria o Senhor. A igreja de Laodiceia queria que o Senhor caminhasse com eles, mas eles não queriam caminhar com o Senhor. Uma coisa, meus irmãos, é Deus caminhar conosco, e outra coisa é nós caminharmos com o Senhor. A igreja de Laodiceia só queria a bênção, mas não queria pagar o preço. Então o Senhor fala acerca da porta do coração. Deus queria que a porta do coração fosse aberta. Por isso que ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Estou batendo. E ele diz: se alguém, ele está dizendo, olha, todos vão me ouvir, todos estão me ouvindo. Se alguém ouvir-me e abrir-me a porta, então eu entrarei, cearei com eles e eles comigo. Então o que a Bíblia está mostrando? Que o Senhor, ele bate educadamente. Pastor, mas o que é bater? Sabe o que é bater? É o que você fez aqui hoje. Você veio à igreja, o culto, você ouviu a oração, Jesus está batendo por intermédio da oração que você está ouvindo. Você ouviu louvores, Jesus está batendo por intermédio do louvor. Você está ouvindo a mensagem, a palavra de Deus, a palavra está batendo no teu coração. É por isso que Jeremias ele escreveu, dizendo que a palavra de Deus ela é como um martelo que esmiuça a rocha. Então a palavra de Deus ela está batendo no teu coração. Sábado eu estava conversando com alguns irmãos e dizer: olha, vá para a igreja, ouve o culto, ouve a palavra. Ninguém vai te obrigar a nada. A palavra de Deus, ela fará o que tem que ser feito. Ela fará o que tem que ser feito. Quando você menos imaginar, você vai ser uma nova pessoa. Sabe por quê? Porque capítulo 4, verso 12, o escritor aos Hebreus escreveu dizendo: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. A palavra de Deus ela é viva, e se você abrir o teu coração, a palavra de Deus vai entrar quando você menos perceber. A vontade de Deus ela vai ser concretizada na tua vida. Então o Senhor está batendo, não ignore a batida, atenda, abra a tua porta, porque Jesus quer trazer bênção, Jesus quer abençoar. Quando Jesus entra, as coisas mudam. Não é o que está lá no capítulo 19? Quem nunca leu? Quem nunca ouviu? Capítulo 19 do Evangelho de São Lucas. Está lá Zaqueu, o publicano, rico, próspero, um homem de pequena estatura, precisava de um milagre. Ele queria ver Jesus, mas ele não podia, porque era de pequena estatura, ele não conseguia ver, né? Todo mundo sobressaía na estatura. Zaqueu sobe naquela árvore, sobe naquela figueira. Zaqueu, ele senta ali num galho, se acomoda com toda dificuldade, que não é fácil ficar sentado em galho.
E Zaqueu, então, lá de cima, ele olhando Jesus, até que Jesus passa, e Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Já pensou se Zaqueu não ouve? Já pensou se o ouvido de Zaqueu está fechado? Já pensou se Zaqueu está ali sentado no intuito só de pegar um fruto? Já pensou se Zaqueu está ali sentado só no intuito de pegar um ovo de passarinho, ou de pegar um passarinho, ou sei lá, procurando o que não perdeu? Já pensou Zaqueu está ali disfarçando, fugindo de alguém, ou sentado num lugar alto, pegando uma sombra melhor, um vento melhor, uma brisa? Mas Zaqueu deu ouvido. Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu desce, ele abraça Jesus, ele recebe Jesus jubiloso, Jesus recebe ele leva Jesus para a casa dele, ele prepara um banquete, ele se alegra com Jesus, Jesus se alegra com ele, Jesus prega naquela casa. Zaqueu, ele ouve e disse: mestre, olha, eu vou vender tudo que eu tenho, vou dar metade para os pobres. Se eu defraudei alguém, eu vou devolver quadruplicado. Jesus olha perplexo e diz: esse homem é filho de Abraão. Verdadeiramente veio arrependimento nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todos aqueles que se havia perdido. Então quem recebe Jesus em casa está na bênção. Jairo recebeu Jesus em casa com a sua mulher, a sua filha estava morta. Quando ele recebeu Jesus em casa, a filha dele reviveu. A sogra do apóstolo São Pedro estava para morrer, estava enferma, terrivelmente febril. Jesus chega na casa dela, pega na mão dela, segura na mão dela. A mulher é curada milagrosamente e já vai preparar alguma coisa para eles comer, beber, enfim. Aonde Jesus chega, quando Jesus entra, o que não convém, o que não é dele, tem que dar no pé. Vai por bem ou é queimado? Então não deixe Jesus fora da tua casa, templo e morada do Espírito Santo. Não saia daqui hoje sem Jesus. Labassoria candarábia, sorimicanta labracheia. E aqui agora nós vamos ver a terceira porta no livro do Apocalipse, que é a terceira porta, conhecida como a porta da revelação. Lembra que eu disse no princípio, que João, agora do capítulo 4 ao capítulo 9, ele agora vai estar na região celestial. Ele é arrebatado até o céu. Então ele vai ser aberto para ele a porta da revelação. Ele vai agora ver coisas tremendas. Ele só não enxergará Deus, ele só não conseguirá ver o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, mas ele vai ver coisas tremendas e ele vai ser obrigado a escrever. Por isso que a Bíblia diz que ele ouve a voz como a primeira no capítulo 1, como voz de trombeta, ou que ouvira falar comigo e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. E a Bíblia diz que então ele é arrebatado no verso 2, ele é tomado à força, né? Quando fala arrebatamento, geralmente as pessoas dizem: eu fui arrebatado em espírito. Certamente, quem vai ser arrebatado em carne quando se diz as coisas do céu? Ninguém, porque há uma lei que está no capítulo 15 de 1 Coríntios, há uma lei, uma palavra que diz que nem o sangue, nem a carne, nem a corrupção e nem a incorrupção herdará o reino dos céus. Então se alguém disser: eu fui ao céu em carne e sangue, mentira, não vai, você é consumido, não vai. Então quando nós somos arrebatados, como eu já fui arrebatado, olhava, estava sendo levado para o alto, eu olhava meu corpo lá na cama, eu deitado, do jeito que eu deitei, acabei de deitar e fui arrebatado, eu deitado, minha esposa deitada no canto, virada para lá, para a parede, eu olhava para baixo, eu me via lá, e na luta com o inimigo no alto, na guerra espiritual, eu me via lá embaixo. Então tudo que acontece na nossa vida, acontece no mundo espiritual, não é no mundo físico, porque o mundo físico é passageiro.
O mundo físico não suporta o mundo espiritual, não tem como, ele é dissipado. Então João, ele é arrebatado em espírito, ele vai agora para o céu, e a Bíblia vai mostrar para nós que a primeira coisa que ele vai ver é um trono que estava posto no céu, e ele vai dizer para nós que havia ele não dá a descrição exata, os detalhes de como era esse mas ele vai falar que havia assentado sobre o trono. E ele vai dar para nós aqui um pequeno vislumbre, porque é impossível descrever, é impossível explicar o inexplicável, que é a pessoa santa e bendita de Deus. Nós olhamos para o nosso mestre, para o nosso Salvador, nós olhamos para Cristo e vemos Cristo como um homem. Nós vemos Cristo como nós, ele como homem e ele como Deus. Como Deus nós não o conhecemos. Nós não conhecemos Jesus como Deus. Nós conhecemos ele como homem. Mas as obras de Jesus, o poder de Jesus, revela que ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra do Senhor vai mostrar aqui para nós, no verso de número 3, que o que estava assentado era na aparência da pedra de jaspe. Pedra de jaspe não é uma pedra extremamente preciosa, ela é semi-preciosa, não é uma pedra tão preciosa. E depois ele vai mostrar que ele também tinha a aparência de uma pedra sardônica. E havia ao redor do trono o arco celeste, que é aquele arco que está lá relatado no livro de Gênesis, que é conhecido como o arco-íris. O arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Então veja que agora vai começar as cores: cor verde, cor vermelha, porque ele está falando das pedras preciosas. E vai ter esse reflexo. Imagina que coisa linda era a presença daquele que estava sobre o trono. E ele vai continuar dizendo que ali ao redor do trono, veja que tudo acontece ali, o trono como sendo ali o ponto inicial, principal. Então ele vai mostrar para nós que ao redor do trono havia 24 tronos, havia outros tronos, certamente inferiores, certamente diferente do trono central. E havia esses 24 tronos, e ele diz que ele viu assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Cada trono tinha um ancião, e cada ancião estava vestido extremamente de branco. Quando a Bíblia aqui em Apocalipse fala branco, é branco como a neve, é alvo como a neve. É aquele branco que é impossível até de você olhar, você tem que colocar um óculos escuro, alguma coisa para ver, como a neve, praticamente é dessa forma. Então era branco, as vestimentas e coroas sobre a sua cabeça. Era algo extraordinário o que ele estava vendo. Só que a Bíblia vai mostrar para nós que do trono, está falando do trono, não dos tronos, mas do trono principal, ele diz que saía relâmpagos, saía trovões e saía vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, meus irmãos, qual ou quem poderia sentar naquele trono, a não ser aquele que estava sentado? Somente quem tinha todo o poder poderia ocupar, ou pode ocupar esse lugar. Nenhum outro poderia. Por isso que eu digo, os tronos que estavam ao redor do trono era inferior, não era como aquele. E veja que a Bíblia vai dizer ainda que havia diante desse trono, do trono principal, como que um mar de vidro. Você imagina o mar de vidro? Já imaginou o mar? Agora pensa esse mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olho,
por dentro e por detrás. Quando nós olhamos aqui, quando a Bíblia diz desses animais, nós lembramos lá do livro de Ezequiel, no capítulo de número 1, quando a Bíblia fala acerca dos querubins. Vai falar exatamente, vai dar exatamente a descrição deste ser que estava ali no trono, próximo, junto ao Todo-Poderoso. Quando nós lemos Ezequiel no capítulo 1, a Bíblia vai falar da visão de Ezequiel acerca, quando ele estava no cativo, quando ele vê, ele tem essa visão desse animal, conhecido como os querubins. E então, João, ele consegue mostrar, dar para nós um vislumbre de como era esse animal. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro animal tinha rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma asa, uma águia quando está voando. Só que, amados, esses dias nós estávamos aqui pregando, eu dizia aos irmãos que a base de Isaías capítulo 6, verso 2 e 3, dava referência a Gênesis, no capítulo 3, quando mostra a serpente. Só que hoje, olhando aqui para essa situação, meditando para poder trazer aqui a mensagem para os irmãos, o verso de número 8 vai mostrar para nós que este ser aqui também, que mexe com a nossa mente, primeiro, ele tem as características ou igual ao ser do capítulo 1 de Ezequiel. Só que quando nós lemos o versículo 8 aqui do capítulo 4 de Apocalipse, ele tem a característica daquele da visão do capítulo 6 de Isaías, que são as 6 asas que somente os serafins têm. Então chama a nossa atenção que este aqui, como não é descrito, né, na íntegra, no capítulo 1 de Ezequiel, mas aqui no inteiro, né, na sua forma inteira, talvez seja o mesmo ou não, mas querubim é um, serafim é outro. No verso de número 8 aqui, ele vai dizer que os 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, né, por dentro e por fora, e não cansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Lá quando nós lemos o capítulo 6 de Isaías, nós vamos ver os serafins adorar o Senhor, aquele que está sentado no seu trono de glória para todo sempre, para toda a eternidade, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Agora aqui a Bíblia vai mostrar para nós que ele diz que o Santo, Santo, Santo é o Todo-Poderoso, é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Veja, amados e queridos irmãos, que este capítulo 4, que fala acerca dos tronos, mostra que Jesus, ele sendo exaltado de uma maneira jamais vista pelos seres celestiais, por aqueles que estão na glória, aqueles que estão ao redor do Todo-Poderoso. Aí nós lemos esse capítulo 4 e a gente pensa, ou vem na nossa mente: meu Deus, quantas vezes eu estou adorando o Senhor no dia? Meus irmãos, quantas vezes nós oramos hoje? Quantas vezes nós louvamos o Senhor hoje? Quantas vezes nós temos glória a Deus hoje? Quantas vezes nós temos aleluia hoje? Quantas vezes quem é batizado com o Espírito Santo deu lugar para o Espírito Santo, falou em língua estranha? Quantas vezes hoje nós sentimos a presença de Deus? Quantas vezes, por intermédio de um problema, de uma situação, a gente fecha o nosso coração para Deus, como se Deus tivesse culpa dos nossos problemas? Meus irmãos, desculpe-me de falar dessa maneira, mas
Nós precisamos mudar a igreja, o nosso pensamento, as nossas atitudes, as nossas obras, a forma de nós sermos crentes precisa mudar. Eu digo aos irmãos com toda a certeza, como Deus vive, como o Espírito de Deus está na minha vida, que Deus ele não tem se agradado da maneira que nós temos adorado a Deus, da maneira que nós temos prestado culto ao Senhor. Meus irmãos, a gente vai pregar, não precisa ler não, eu vou pregar porque eu tenho conhecimento. Não, eu não preciso ler não, eu já conheço, Deus me usa a si mesmo. Misericórdia. Eu vou louvar, não, eu vou louvar o hino. Quando a pessoa tem a oportunidade, até sabe, aquela ali é o número 2. Por que número 2? Não, porque vou dar o poder para a irmã número 2. Irmã número 2? Porque ela, quer ver? Chega aqui, pai do Senhor, igreja, vamos louvar o hino número 2. Se pelo menos louvasse com ímpeto, com melodia, para a gente sentir, para o Espírito sentir, para o céu sentir. Mas a letra está aqui, o ritmo, sabe lá Deus, de onde foi tirado aquilo. Vamos fazer oração, vamos orar. Meu Deus, me abençoa, me dá vitória. Senhor, me guarda, me ajuda. Peraí, mas como que eu faço uma oração centralizada somente em mim? Meus irmãos, alguma coisa está errada. O Senhor fez nós para sermos adoradores. Os céus estão adorando. Não pense você que Deus está quase morrendo de alegria, felicidade, porque você deu glória a Deus. Meus irmãos, se nós dermos amém, se nós não der, problema nosso. No céu tem quem adore a Deus. Só que se você não gostar de fazer alguma coisa para Deus, lá no céu você não vai poder entrar. Desculpa falar isso. Labassome, Canarábia, Surimianda, Labaia. Você já ouviu falar em extensão, continuidade? Se nós não fazemos aqui, nós não vamos fazer lá. Eu encerro. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para toda a eternidade, para todo sempre. Veja que todos estão adorando. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono. Todos se prostram diante de Deus. Aí a gente olha para nós. Quantas vezes a gente chega na igreja, a gente esquece que a gente é crente, a gente não dobra o joelho, chega, senta aí, como se nós estivéssemos no banco da praça, ou no cinema. Primeiro, cadê a reverência? Você está aqui para cultuar Deus, nós estamos aqui para adorar Deus, não é para adorar mim, não é para adorar quem está do teu lado, não é para adorar alguma coisa, é para adorar, o que tem esse nome, é para adorar o Senhor, o Todo-Poderoso, é para adorar Jesus. Ou quando não, a gente dobra o joelho assim, desse jeito, já no equilíbrio, já levantar, já põe um pé no chão e o outro. Meus irmãos, como eu disse, repito, a gente precisa mudar. Nós somos crentes. Não é assim que as coisas funcionam. Todos se prostram, todos com coroa, todos exaltados. Anciãos de autoridade, de poder, não era qualquer um. Se lançavam diante do Senhor prostrado e jogavam, lançavam a sua coroa, as coroas diante do Senhor, e eles faziam isso e abriam a sua boca dizendo: digno és, Senhor, de receber glória
de receber honra, de receber poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Está mostrando aqui como que é adorar a Deus, como que é honrar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, não perca tempo com segundo plano, não perca tempo com celular, não perca tempo com rede social, não perca tempo com brincadeira. Ganhe tempo estudando a palavra de Deus, medite a Bíblia, estude a palavra do Senhor. Não dê lugar, o apóstolo Paulo diz, não dê lugar para o diabo. O salmista, eu encerro, o salmista ele escreveu dizendo: ó Senhor, como eu amo a tua lei, ela é minha meditação todo dia. Será que hoje nós poderíamos dizer isso? Ó Senhor, como eu amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia primeiro. Ó Senhor, como eu amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia da ceia, na Santa Ceia. Ai, ai, não é brincadeira não. Desculpa falar dessa maneira, mas eu sou como vocês. Eu vejo dessa forma porque o Espírito de Deus me mostra assim pela palavra. Espero que vocês também vejam como eu vejo, como a Bíblia revela para nós. Se nós, meros mortais, pecadores, vemos, pensamos dessa maneira, imagina o santo, meus irmãos. Imagina aquele que está sentado nesse alto e sublime trono, como ele vê as coisas. Igreja, se nós tivermos um pouco de vontade de ir para o céu, vamos aproveitar a oportunidade, vamos dar lugar, vamos fazer o que os outros países não podem fazer. Vocês já ouviram falar da janela 1040, que é o cinturão do globo, aonde está a maior civilização da terra, a maior quantidade do povo está na janela 1040. Índia, China, Coreia do Norte, todos aqueles países terríveis da cortina de ferro, aonde não se pode pregar o evangelho. A maior população da face da terra está lá, não tem conhecimento da Bíblia, não pode adorar a Deus, não conhece Jesus, e nós temos liberdade. Então vamos fazer por eles o que eles não podem fazer, vamos adorar, vamos interceder por eles, para que eles tenham oportunidade, para que a porta da graça seja aberta. Enfim, que Deus, o Senhor, possa abençoá-los, toda a igreja, de uma forma gloriosa, e que o Senhor nos dê cada dia mais a oportunidade de nós aprendermos e de nós fazermos, como a Bíblia diz, crescermos na graça e no conhecimento. Amém? Meus irmãos, dê uma salva de palmas para Jesus, bem alegre, as palmas, adore o Senhor.